Fala galera, tudo bem? Eu sou o Leandro Carpegiani e esse é o Aceita Pix, o podcast onde tudo é assunto. Esse podcast é realizado por Ecoala e produzido por Daniel Godoy. Hoje a gente está recebendo aqui a Veridiana Rocha, que ela é cirurgiã dentista, periodontista, habilitada em odontologia hospitalar, formada pela PUC e portadora da doença de Crohn há 23 anos. É isso, Veri? Seja isso, bem-vinda. Lê. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando do seu podcast. E vamos lá começar essa conversa. Eu que agradeço você ter aceito falar sobre um assunto que não é muita gente que conhece, né? É ser portador de Crohn. Como é que... Fala pra gente o que é o Crohn, assim, e como é que foi diagnosticado esse Crohn. Lê, doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, faz parte desse grupo de doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. É uma inflamação que pode afetar todo o seu trato gastrointestinal, da boca até o reto. Na doença de Crohn, o que costuma ser afetado é mais a parte do intestino, do cólon. E é uma doença autoimune, ela não tem cura, é uma doença que o nosso próprio organismo produz. E o meu diagnóstico foi desde 1998, eu comecei com alguns sintomas, como diarreia, perda de peso, cólicas, e fui procurar um médico, acabei procurando meu pediatra na época, eu tinha 14 anos, e ele me passou alguns exames, eu fui, levei para um especialista, e a primeira coisa que ele me falou foi, você tem doença de Crohn. E apareceu uma interrogação na minha cara, porque eu nunca tinha escutado falar sobre isso, ninguém sabia o que era isso, e ele só falou que eu tinha isso e me mandou procurar fazer um tratamento com remédio, e que em alguns dias eu iria melhorar. E aí eu não melhorei, fui piorando cada vez mais. Teve um dia que eu piorei muito e eu acabei indo pro pronto-socorro, onde meu pediatra dava plantão, que foi um hospital aqui de Campinas, samaritano, devo falar, porque a gente tem que falar mesmo. E lá acabaram me internando e depois de fazer um monte de exames, outros exames, tiraram esse diagnóstico. Não é mais nada disso, ela tem câncer. Então, começaram a trabalhar com essa ideia de que eu tinha um câncer, falaram para toda a minha família que eu tinha um câncer, que Enfim, não era o câncer também. Fiz alguns exames. Essa doença, eu vou falar já, mas é uma doença de difícil diagnóstico. Naquela época, mais ainda, porque a gente não tinha nenhum conhecimento perto do que tem hoje, não tinha as possibilidades de diagnóstico que tem hoje. Então, antes do meu diagnóstico, eles deram várias outras possibilidades de diagnóstico. Mas os sintomas basicamente eram os mesmos. Como os sintomas são muito iguais de uma doença para outra, então acho que dificulta muito o diagnóstico. Enfim, aí depois de fazer alguns exames, também não é câncer, não tem nada disso. Então, era uma apendicite. Eu fui para uma primeira cirurgia, como se eu tivesse tido uma apendicite que supurou. Me operaram, tudo bem, era isso, não é mais nada. Aí, depois de uns 15 dias, eu comecei a ficar ruim de novo, operei de novo. Não, era um restinho de infecção que tinha ficado lá, não é nada, pode ficar tranquila, enfim, voltei para casa. Passaram mais uns 10 dias, comecei a ficar ruim de novo. Todos aqueles sintomas de novo. Dor que não parava, diarreia. Tava já desnutrida, desidratada, não conseguia me alimentar, febre alta.
Aí, voltei pro hospital de novo, mudei de médico, mudei de hospital, mudei tudo. E esse médico que me assumiu, fui pro Hospital Veracruz, ele me operou pela uma terceira vez, eu estava já com uma infecção generalizada, ele disse que eu só sobrevivi porque eu era muito novinha, então meu organismo tinha uma resistência maior. E aí eu fiz um tratamento mesmo, fiquei mais de 30 dias internada, intestino todo paralisado, fazendo limpeza todos os dias. E aí ele falou na época que ele não poderia me dar um diagnóstico, porque já tinham me operado outras vezes, eu já tinha sido Tinha a muito questão da mexida. infecção generalizada, é mais complicado um diagnóstico. Exatamente. Aí, né? E aí ele falou, olha, mas você tem sim uma doença de base que pode sim ser a doença de Crohn, mas vamos esperar mais um pouco para a gente fechar esse diagnóstico. E eu aguardei mais uns 4 anos até que o diagnóstico realmente foi fechado, porque começaram a me aparecer outros sintomas. Existem alguns sintomas que eles chamam de extraintestinais. Então, por exemplo, assim, inflamação das articulações, pode te dar problemas na parte bucal, problema oftalmológico. Então, eu comecei a juntar outras pecinhas para um diagnóstico. Eu tive uma fístula no intestino, que também acabou ajudando nesse diagnóstico. E aí eu operei essa fístula, foi minha 4ª cirurgia, e depois disso que meu médico realmente conseguiu fechar esse diagnóstico. Então, do início dos sintomas até o diagnóstico mesmo, foram 4 anos. Nesses 4 anos eu fiquei bem, mas sempre com uma coisinha ou outra, uma dorzinha ou outra, uma diarreia. Mas tudo um pouco mais controlado. Tudo um pouco mais contido. Depois desses 4 anos que eu tive realmente o diagnóstico, eu comecei a fazer um tratamento específico para a doença de Crohn. Mas depois de 1 mês que eu fiz essa cirurgia da fístula, eu tive que tirar 1 metro do intestino. Porque eu comecei a ter obstruções no intestino, que também é um outro sintoma, é uma outra coisa que pode dar. E tive que tirar 1 metro do intestino. Essa perda desse trecho do intestino acarreta algumas coisas. Como ele é um trecho que é onde acontece toda a absorção de nutrientes, é onde a gente tem a formação do nosso bolo fecal, essa perda, por um tempo, me acarretou alguns problemas. Então, eu tinha muita diarreia. Eu comia e precisava ir no banheiro. Por muitas vezes eu não segurava, eu fazia nas carças mesmo. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso, eu acho que é uma coisa super natural. Não, mas é até legal você trazer isso, porque pode ter alguém que esteja passando por isso, que não tem um diagnóstico e esteja nessa situação e fique constrangido ou fale, pô, o que será que está acontecendo? Sim, com certeza. Eu acho muito importante a gente normalizar isso hoje em dia, principalmente para nós. Inclusive, eu vou deixar uma informação que eu, já linkando os assuntos, para os pacientes que não saibam, mas a gente tem uma carteirinha de portador de doença de Crohn. Para caso a gente precise usar qualquer sanitário público, a gente apresenta e consegue utilizar a hora que a gente quiser. Então, eu acho que é uma informação importante também. Super importante. Para a gente divulgar. Enfim. E aí, Lê, assim, a doença... Depois desse diagnóstico, eu comecei a fazer um tratamento. Fiz por muitos anos esse tratamento, era só com remédio via oral. Ele me deu muito certo por muitos anos. Eu fiquei bem. A doença de Crohn nunca deixa você 100% bem. Eu falo assim que a doença de Crohn é uma caixinha de surpresa. Tem dias que você acorda super bem e termina o dia mal. Tem dias que você não tá legal da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Tem dias que você tá bem. E eu acho que o mais importante da doença é você saber manejar o seu dia a dia com ela.
A gente tem uma doença que não vai deixar de existir, a gente vai passar por períodos de remissão, que a doença não vai... Você vai aprender a conviver com ela, mas ela vai te pegar de uma forma mais leve. E tem doenças e períodos que você vai ter um probleminha ou outro com ela. Mas aí vai depender de como que a gente lida com isso, a forma que a gente recebe essa doença pra gente. Então, assim, eu acho que como eu tive esse diagnóstico desde muito menina, de muito novinha, eu sempre lidei muito bem com ela. Pra mim, ela nunca... Eu tentava inserir ela na minha vida e tocar minha vida da forma mais normal possível, junto com ela. Então, por exemplo, assim, meus períodos de diarreia, era uma coisa que muita gente, de repente, nem sairia de casa para uma festa, para uma viagem. Eu nunca deixei de fazer nada, eu sempre fui fazendo as minhas coisas, nunca deixei de viajar, nada disso por conta de diarreia. Então, eu dava os meus jeitinhos e eu ia. Então, a gente vai adaptando a nossa vida à doença, algumas situações. Então, eu acho que eu recebo hoje muitas mensagens de pessoas que têm essa doença, que recebem essa doença e ficam depressivos, não sabem lidar com ela, não sabem inserir a doença no seu dia a dia. E eu acho que, não sei, comigo sempre foi muito diferente. Eu sempre tive um acolhimento muito grande da minha família e dos meus amigos, que sempre me ajudaram com isso. Eu acho que isso é muito importante também. Então, eu acho que a gente tem que... eu acho muito importante você ter me dado esse espaço para a gente falar mais sobre isso. Não, e numa visão de alguém que é portador, né? Não do médico falando. Não, exato. E exatamente. Aí, qual que é a ideia? É que você possa colocar como é que é a sua vida hoje, o que você passou, porque você falou que você tem uma vida aí, que é uma qualidade de vida próxima do normal, né? Sim. Depois do diagnóstico. Sim. Mas a questão da carteirinha, eu achei legal essa questão, que acho que muitas pessoas ainda não saibam. E você sabe como é que faz para tirar essa carteirinha? Existe um grupo de vocês? Como é que é? Hoje em dia existem vários grupos de apoio. O principal deles é o grupo da Associação Brasileira de Doenças Inflamatórias Intestinais. Eles são geridos por médicos, nutricionistas, um grupo de advogados. A gente tem direitos que portadores de doenças intestinais eles têm. E através desse site você consegue tirar sua carteirinha, se associar, receber um material mensal com informações, novidades, novidades de tratamentos, exames, tudo que relacionado a essas doenças. Você recebe uma revista, não digo que é mensal, mas de 2 em 2 meses, 3 meses ela sai. Tem encontros. Eu ia perguntar, você tem relacionamento com outras pessoas que têm... Tenho bastante. São portadores? Eu fiz, naquela época, tentei abrir meu Instagram para conversar um pouco mais sobre isso, porque todo mundo me falava... Todo mundo que me conhecia depois de um tempo e acabava sabendo que eu tinha essa doença, todo mundo fazia o mesmo comentário. Nossa, eu não acredito que você... Nunca imaginei que você tivesse uma doença assim. Pelo jeito que você lida, como você tá sempre bem, tô sempre trabalhando, saindo, estudando, fazendo exercício. Então, muita gente fazia sempre esse mesmo comentário. E eu fiz um tempo de psicoterapia. Eu acho que também é uma coisa extremamente importante para a doença, para a gente saber lidar um pouco com a doença, essa ajuda psicológica. Aliás, a doença ela tem um fundo emocional muito grande. Ela é totalmente de fundo emocional. Então, eu acho fundamental, principalmente a pessoa, na hora que ela recebe o diagnóstico, ela ter esse respaldo de uma terapia. E foi a minha terapeuta que ela falou: Veri, por que você não abre
o seu Instagram e começa a conversar mais sobre isso com as pessoas, mostra mais o seu dia a dia. E eu fiz isso por um tempo. Hoje em dia eu já não faço mais, porque eu acho que perdeu um pouco a essência de todo o Instagram. Enfim, eu acabei não tô com a mesma assiduidade, também só agora com as pessoas que estão ali. Mas nesse meio tempo que eu fiz isso, eu conheci muita gente veio me procurar, muita gente de fora do Brasil, muita gente aqui do Brasil, fiz amizades até, bastante amizades, e até hoje eu converso com muitas pessoas. Enfim, hoje em dia tem muitas associações em vários estados, então eu oriento as pessoas de cada estado procurar em seu estado se tem esses grupos de apoio, essas associações. Procurem a Associação Brasileira de Doença de Crohn, que eu também acho fundamental. Tudo que tem de novidade sobre a doença de Crohn ou a retocolite, eles colocam ali, você tem uma atualização constante ali sobre tudo que envolve a doença. Posso falar? Pode. Por que você veio com essa cor de roupa hoje? Lê, é sintonia, né? Eu vim hoje com essa cor porque você é a primeira mulher que tá participando do podcast. E aí você chegou, eu falei, pô, nem se tivesse combinado, né? De jeito nenhum. Vai ver que é por isso que a gente é amigo, né, Lê? Não tem o que falar, né? Ô, Veri, fala uma coisa pra mim. Em que momento da sua vida você decidiu ser dentista? Teve alguma relação com a doença, de convivência com médicos, ou alguma coisa que tenha acontecido, ou simplesmente desde sempre, ou do nada, decidiu ser dentista? Lê, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de tudo que era relacionado à saúde. Então, assim, desde pequenininha eu ia mexer na boca da minha avó, das minhas tias, eu adorava aquela coisa de fazer a massinha para colocar. Eu ia no dentista, eu ficava louca com aqueles instrumentais todos, que a minha mãe fala que são uns espetinhos. Então, eu sempre gostei. E eu lembro certinho, assim, que na hora que eu fui escolher o que eu iria realmente fazer, que eu abri aqueles cadernos do vestibular, tudo que era relacionado à saúde, eram as coisas que eu gostaria. Eu pensei em fazer físio, eu pensei em fazer medicina, que aliás é um sonho, sempre quis também. A odonto também, sempre fiquei na dúvida. Eu não tinha dúvida nenhuma que era alguma coisa a ver com a saúde. Acabou que coincidiu, todas as minhas crises da doença, elas sempre coincidiram com meus anos de formatura. Então, a primeira crise grande que eu tive foi na minha 8ª série. Eu estava me formando para ir para o colegial. Foi quando eu fiquei doente. Eu fiquei acho que uns 3 meses afastadas da escola. Então, minhas amigas, elas levavam todas as minhas tarefas, lições, os meus professores, todos iam no hospital, levavam tudo para mim. E acabou que, graças a Deus, eu consegui me formar, me formei com a minha turma, tive toda essa ajuda da escola inteira. Foi uma paralisação na escola, assim. Todo mundo me ajudou e eu acabei conseguindo me formar. Quando foi no meu 3º colegial, que também foi bem nessa época que eu teria que escolher uma faculdade, foi quando eu fiquei doente de novo. Que eu tive uma crise, também fiquei algum tempo afastada da escola. E acabou que no ano que eu iria começar meu primeiro ano da faculdade, foi um ano que praticamente eu passei meio ano no hospital, com essas crises. Ficava internado 1 mês, ia para casa, ficava mais 1 mês. Então, acabei que eu perdi o ano. Então, eu acabei escolhendo a odonto porque a medicina eu ia ter que estudar mais, eu não tinha feito cursinho. Foi um ano que eu até comecei a fazer o cursinho, mas por conta dessas crises que eu tinha, internação, tudo, eu não concluí o cursinho o ano inteiro. Então, eu acabei falando, não, eu quero começar a faculdade ano que vem, eu vou para odonto. E foi assim que eu acabei indo para odonto. Mas mesmo dentro da odontologia, depois eu acabei indo escolher uma área mais hospitalar. Eu amo esse mundo de hospital. Parece até meio... É a segunda casa. Exato. Eu acho que eu vou tanto em hospital, eu não sei, frequentei tanto e vou tanto, que eu gosto daquilo.
eu me sinto em casa, eu não sei nem explicar, mas eu gosto, eu me interesso, eu estudo muito sozinha. Então eu não me vejo fazendo outra coisa. E acabou que coincidentemente, né, eu acabei, não sei, eu acho que foi a vida me deu a doença de presente, e onde mais eu frequento é lá hoje. Mas é isso, e dentro da odontologia eu acabei querendo ir para a área mais hospitalar. Então quando começou essa nova habilitação para a gente trabalhar dentro de hospital, eu nem pensei, fui fazer o curso, fiz o curso 2 anos lá em São Paulo, dentro de um hospital, lá na comunidade de Heliópolis, e adoro. E hoje na sua rotina, assim, você consegue, não é prever, né, que a gente não consegue prever, mas tem alguns sinais que você consegue identificar que fala, talvez possa me dar uma crise, ou você nunca mais teve crise? Então, Lê, aí é assim, sabe? Eu até estava conversando outro dia com uma dessas meninas que eu conheci pelo Instagram sobre isso. Se a gente achar que qualquer dorzinha que a gente tiver, a doença tá voltando, porque a doença é assim, ela não tem cura. O que existe na doença é o que eles chamam de remissão. A doença fica quietinha lá, ela não está agindo, vamos dizer assim, no seu organismo, ela tá lá quietinha, ela tá adormecida. Então, hoje em dia, o sonho de todo portador de qualquer doença autoimune é você entrar na remissão. Hoje em dia, eu tomo um remédio, que é um remédio que eles chamam de imunobiológico. É uma injeçãozinha que você toma de 15 em 15 dias, ou até você pode espaçar mais, dependendo da gravidade do seu caso, ou você pode até espaçar por um período menor. E essa medicação nova, ela me ajudou muito, tanto na parte intestinal, quanto na parte da artrite. Que também isso é uma coisa importante de falar, que junto com a doença inflamatória intestinal, eu também tenho artrite reumatoide. Muitos pacientes que têm essa doença, eles podem desenvolver essa inflamação nas articulações, essa doença. É uma outra doença autoimune e também muito incapacitante, principalmente na minha carreira de dentista. Ela pega todas as articulações do corpo. Então, eu sofri muito com isso também. Acho que talvez eu tenha sofrido até mais com a artrite do que com o Crohn. São coisas diferentes. Eu acho que a artrite, ela te incapacita mesmo. Porque pegava muito minha mão, meus dedos, meu punho. Então, às vezes, até para escovar o dente de manhã ou para pentear o cabelo, coisas básicas do dia a dia, tinha dias que eu não tinha condições de fazer, eu não conseguia mesmo. Então, essa medicação que eu tomo hoje, ela me ajudou muito a controlar essas duas doenças. É um remédio que ele serviu para as duas doenças. Então, assim, a gente não consegue mesmo prever. Eu falei até para essa moça que a gente não é qualquer dorzinha que a gente sente hoje que a gente vai falar, ai meu Deus, a doença tá voltando. Não é assim. Às vezes você come alguma coisinha que não caiu legal, ou às vezes você passa por um estresse aí, por alguma situação que te deixa um pouco mais nervosa. Também você pode... Todo portador de doença inflamatória intestinal acaba somatizando isso nessa região do abdômen, então você começa a sentir um desconforto. Então, várias coisas que do dia a dia, assim, que você pode sentir uma coisinha ou outra. Mas é o que eu te falei, Lê, tem dias, assim, que você acorda, você tá super bem. Aí, de repente, na minha última crise, por exemplo, eu tive uma crise agora em setembro do ano passado. Eu acordei, fui para Aparecida do Norte, passei o dia lá, fui pagar minhas promessas. Em um dia só deu? Levantei cedinho, fui, assisti a missa, paguei minhas promessas, almocei e vim embora. Acordei, tava tudo ok. Quando eu cheguei aqui em Campinas, já comecei a sentir uma dorzinha. Aí começa aquela dorzinha, tudo. Resumindo, terminei a noite no hospital internada. Então, assim, é uma coisa que acontece muito de uma hora para outra, a gente não tem muito como prever certas situações. Provavelmente alguma coisa que eu comi lá, que não caiu muito bem.
para você, de repente, para as pessoas que não tem nada, às vezes não provocaria Passa batido. nada, mas para mim, naquele momento, não caiu bem. Então, assim, a gente não pode confundir, achar que qualquer coisinha a doença tá voltando, a gente tem que observar alguns sinais, óbvio, né? A frequência disso, é óbvio que se você começar todos os dias a ter muito episódio de dor, se você tem uma diarreia de ir muitas vezes ao banheiro, sangue nas fezes, se você tiver febre, alguns sinais mais preocupantes, assim, aí, obviamente, você vai ver o que está acontecendo. Mas hoje em dia não tem como você prever. Tem coisas que fogem do nosso alcance, sabe? A gente tem alguma série de cuidados que a gente tem que ter para o resto da vida, principalmente com relação à alimentação. Mas, então a gente tenta fazer a nossa parte, tomar a medicação, porque tem muita gente que não segue o tratamento. A pessoa, ela larga o tratamento quando ela acha que ela tá bem. Ela não continua a medicação porque ela acha que aquela medicação vai trazer muitos efeitos colaterais. Então, a pessoa não tem... A adesão ao tratamento é muito ruim. Então, isso de abandonar tratamento também, de forma nenhuma, eu acho que a pessoa não pode fazer, mesmo que ela se sinta bem. E ter na cabeça, assim, que é uma doença que vai acompanhar a gente para a vida inteira. Então, a gente vai ter que tratar a vida inteira, vai ter que ter todos esses cuidados. Eu acho que praticar atividade física é fundamental. Eu acho que não tem... Um dos melhores remédios, eu sempre falo, para tudo na vida é atividade física. Então, uma coisa que na minha vida, todos os dias, é como escovar o dente. Eu não deixo de fazer. Coisa que já faz parte da minha rotina. Mesmo num dia que eu não tô muito legal, faz mais leve, faz naquele seu ritmo, mas não deixa de ir. Então, acho que assim, Lê, a doença é muito mais um fortalecimento mental de você entender a doença e entender como você tem que lidar com ela do que qualquer outra coisa, sabe? E pelo que você trouxe pra gente aqui, você não deixa de fazer as coisas, né? Não. Então você consegue ir viajar, conseguiu estudar, se formar, fez especialização, foi pra Aparecida, sai, faz exercício, então é mais... Eu ia muito no Na Rua. Saudades do Na Rua. Então é mais da pessoa mesmo ter essa questão de aceitação, né? E de seguir mesmo o tratamento. Lê, assim, eu não gosto de romantizar uma doença que é muito séria. É uma doença incapacitante. É uma doença que cada pessoa, ela atua de uma forma. Tem casos mais graves, tem casos menos. Tem casos que... Enfim, a gente não pode romantizar uma coisa. Mas assim, o ponto em comum de tudo isso, eu acho que a principal chave é a aceitação. Então, eu sempre, desde que eu recebi o diagnóstico, na minha cabeça, eu sempre tive assim, o seguinte pensamento: você tem essa doença, ponto final. E você tem duas opções: ou você aceita isso e lida com ela da melhor forma possível, ou você vai passar a sua vida inteira se lamentando, chorando pelos cantos, se perguntando por quê, o que eu fiz, ai meu Deus. Então, assim, a gente não tem opção. Ou a gente aceita e leva numa boa, ou a gente vai viver amarga pro resto da vida. E eu sempre preferi aceitar. Então, até nos piores momentos, eu acho que eu consegui tirar algo de bom de tudo isso. Eu sempre fui meio poliana. Eu sempre procurei ver o lado bom de todas as coisas. Então, mesmo no hospital, mesmo nas situações mais graves, eu tive períodos bem graves, bem delicados da minha saúde. Mas eu nunca levei isso por um lado ruim. Eu sempre tentei fazer piada de tudo. Tudo que pra mim era motivo, que pra algumas pessoas era motivo de constrangimento, tudo pra mim sempre foi uma piada. E é o que eu te falo, eu acho que a gente tem que falar mais abertamente dessas coisas pras pessoas, até família, tudo, pra elas entenderem o que a gente sente e pra elas poderem
ajudar a gente com isso. Então, eu tive sempre muito apoio dos meus amigos, de você, inclusive. Você, mais do que ninguém, sabe, viveu do meu lado muitas coisas da minha doença, e a gente sempre deu risada de tudo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas me procuram falando, mas eu não tenho apoio nem da minha família, eles não acreditam em mim, sabe? Então, assim, eu acho que também, mas depende muito da gente botar as coisas pra fora e falar aquilo que a gente tá sentindo, e falar as coisas do jeito que a gente tá sentindo, pra gente conseguir ter esse apoio da nossa família, dos amigos, e assim a gente conseguir lidar isso de uma forma mais normal. Então... E dentro da sua vida, você sempre levou isso por um lado mais positivo, né? De brincar em algumas situações. Teve algum momento que realmente foi muito marcante na sua vida, da parte engraçada, que você fala assim, puta, isso aqui aconteceu e realmente foi muito engraçado? Se não quiser falar, não tem problema. Não, nossa, tem várias. Muitas. Bom, com você eu tenho várias, por exemplo. Se você não falar, eu falo. Não, tô brincando. Lê, tudo que envolve, né? Eu falo assim, que eu acho muito engraçado, que a gente tem alguns pudores que eu acho meio besta até, né? Porque, por exemplo, essa parte de ter diarreia. Então, gente, todo mundo faz cocô todo dia. Por que a gente tem vergonha de falar isso? Que a gente cagou nas calças, enfim. E assim, já aconteceu isso na frente de amiga minha. Amiga minha já limpou meu bumbum. Então, assim, de você estar num lugar público e acabar que dá uma dor de barriga e você não aguentar segurar e, enfim, fazer tudo nas calças. Sabe, não que isso seja normal, lógico que traz uma vergonha na hora, mas isso nunca me impediu de sair, nunca me trouxe traumas, e assim, eu dava risada no final das contas. Ir na casa dos amigos, comer brigadeiro, beijinho, e depois ter uma caganeira mesmo. Ou sair soltando uns punzinhos por aí, botar a culpa nos outros. Entendedores entenderão, né? Isso aí. Ô, Veri, a gente, no nosso podcast, tem um momento que a gente chama o que a galera do bairro quer saber. E aí são perguntas que as pessoas mandam quando a gente divulga. E essas perguntas quem faz é o nosso querido Danny Boy. Fala, Danny Boy. Vamos lá, então. Tem uma pergunta aqui, que acho que você até já passou um pouco sobre o assunto, mas você pode desenvolver mais, que é se você já sentiu que, por desinformação a respeito da doença de Crohn, você sentiu algum preconceito, algum tratamento diferente em alguma situação? E se você não viveu, se você já ouviu algum relato a esse respeito? Sim. Eu nunca vivi nada, zero mesmo preconceito. Pelo contrário, mas eu escuto muitos relatos de pessoas que, sim, sofrem muito preconceito. Sim, foram mandadas embora por... não conseguiram emprego por conta da doença. Essa doença, como eu falo, como ela é extremamente incapacitante em certos momentos, e às vezes você tem que faltar no trabalho, então tem pessoas que são mandadas embora, não são contratadas, muitos relatos de pessoas que acontecem isso, preconceito de amigos, de pessoas, até mesmo da família. E, infelizmente, isso existe. Mas eu nunca, comigo nada. Fui muito privilegiada nesse aspecto. Tem mais alguma, Danny Boy? Eu posso trazer uma outra aqui, que eu acho que ela também já abordou um pouco, mas que se quiser trazer de novo, a respeito do como lidar no dia a dia com a doença de Crohn e como tratar isso com naturalidade. Então, ela já falou um pouco que traz isso um pouco do humor, mas se quiser trazer um pouco mais do dia a dia dela, do como lidar com isso da forma mais natural possível, tem uma pergunta a esse respeito também. Então, eu acho que a gente tem que... Assim, a gente tem que respeitar aquilo que o nosso corpo tá mandando pra gente no dia. Então, no dia que a gente não tá muito legal, eu acho que a principal coisa é você não deixar de fazer nada. Se você
coloca na sua cabeça que você é uma pessoa doente, que você tem isso e que por conta disso você não pode fazer nada, você vai ficar lá prostrado o dia inteiro, esperando. Às vezes até espera Exato. a doença dar um sinal. Né? Exato. Às vezes você fica. Eu vejo pessoas muito obcecadas em, de repente, em sinais da doença mesmo e deixando de viver o dia a dia. Então, assim, é uma doença que você tem períodos bons, períodos ruins, então eu sempre costumo falar, aproveite seus períodos bons, não deixe de fazer nada, porque ela é uma doença que não te impede de nada, ela não é impeditiva de nada. Eu vou trabalhar, eu viajo, eu faço exercício, eu saio, eu não deixo de fazer nada. Come fora. Como fora, tudo, lógico, tomando precauções e cuidados. Então, assim, por exemplo, numa viagem, que eu vou para fora, por exemplo, leva todos os remédios que você toma, já leva aqueles remédios preventivos, caso você tenha algum desconforto, alguma dor, segura a alimentação para não ter nenhum problema. Eu acho que um acompanhamento de um nutricionista também é fundamental. Não tem uma dieta específica para o Crohn. Eu acho que cada caso é um caso, cada caso né? é um caso. Eu acho que tem pessoas que que não se dão bem com determinado alimento, outros que não tem problema nenhum. Então, eu acho que, mas em viagem, principalmente, se atentar mais às coisas que você come, para não ter nenhum problema. Come o que já está acostumado. Exato, para não ter erro, né? Mas agora, no dia a dia, eu acho que, assim, vai depender da pessoa não se vitimizar. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas, elas têm a tendência a receber um diagnóstico de uma doença, e só porque ela recebeu um diagnóstico de uma doença, ela se considera doente. Então, ela começa a se comportar como uma pessoa doente. Você não é doente. De repente, você está doente em determinados períodos, você está em crise, mas você não é uma pessoa doente. Então, acho que é o seu comportamento mesmo. E durante os dias que você não tá bem, também tenta fazer as coisas de acordo com as suas possibilidades daquele dia. Não force uma barra nem nada, mas também não deixa de fazer. Não se entregue, sabe? Eu acho que as pessoas, elas não podem se entregar. E assim, tudo hoje em dia, a gente tem que fazer da forma mais normal possível. Não é uma doença que impede a gente de fazer nada. Sei lá, não sei mais o que falar, gente. E você falou tem tanta coisa pra falar, mas eu perco o fio da meada. Mas não tem problema. Você falou que muitas pessoas de fórum, quando você tinha o Instagram aberto, mandaram mensagem e tudo mais. E você sente que lá fora a questão de tratamento é a mesma coisa? Ou tem alguma coisa fora do Brasil que alguém relatou que é um tratamento diferente? Ou que tem alguma situação um pouco diferente daqui? Não, Lê, eu acho que fora do Brasil, com relação ao tratamento, eu acho até assim que o Brasil, apesar de todos os pesares, o tratamento que a gente tem aqui é ainda melhor do que a gente tem em muitos outros países. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um problema também, não é a doença de Crohn, mas é um problema intestinal, e ela mora na Alemanha. E lá ela não recebe nem 1/3 do tipo de tratamento que eu recebo aqui. Então, ela vive entrando em contato comigo de lá, porque ela padece. Lá o sistema deles de saúde é totalmente diferente do nosso e é bem carente de certas medicações e tratamentos. Eu posso falar de lá porque é o que ela me fala, tá? Agora, em outros estados do Brasil, também acho que a distribuição de medicamento também está bem diferente do estado de São Paulo. Em relação aos convênios, essa medicação que eu tomo hoje é uma medicação de alto custo. Então, ela é fornecida pelo SUS, porém, a gente sabe que não é todo mundo que consegue ter acesso a essa medicação através do SUS, né? Tem alguns estados que são mais carentes do que São Paulo, principalmente. E agora, com a pandemia, isso piorou. Então, eu até fiz algumas doações há pouco tempo atrás, que eu tinha sobrando, eu pego pelo convênio. Isso também é muito importante de dizer que existem grupos, até no WhatsApp,
específicos para pessoas que estão se ajudando com a distribuição de medicamentos. Então, tem pessoas que, de repente, faziam uso de uma medicação, não estão mais usando, porque mudaram, doam para outra que, de repente, está precisando. Então, isso é muito importante de falar também. É um grupo que se ajuda, né? É um grupo, se ajuda. E como que faz para ter acesso a esse grupo? Existe um portal verdade, ou um vai conhecendo o outro, às vezes conecta sim, é assim. na internet? Quando eu tinha essas medicações para doar, eu anunciei no meu Instagram, e aí uma pessoa que me seguia desde a época que eu tinha meu Instagram aberto, ela entrou em contato comigo, ela que me passou esse grupo de WhatsApp que ela faz parte, e eu entrei, e por lá eu consegui distribuir essa medicação que eu tinha. Veio gente de fora, de longe, retirar na minha casa. Essa medicação que eu tomo, ela é refrigerada. Então, eu não posso nem enviar por correio, nem nada. Tem que ser pessoas mais próximas que podem retirar pessoalmente, porque ela tem que ficar refrigerada. Então, mas tem outras medicações, via oral, tudo que as pessoas se mandam através de correio, Sedex, né? Aí vai de combinar, né? Vai de combinar. Por isso que eu acho que hoje em dia no Facebook tem vários grupos, no Instagram, WhatsApp. Joga no Google lá que com Exato, certeza deve com encontrar certeza alguma tem. coisa. E de repente eu acho que o principal é essa associação que eu falei, brasileira, que tudo que você precisa saber, até mesmo grupos de determinados estados, eu acho que eles podem informar melhor, porque eles devem até ter contato com todos esses grupos, né? Porque, afinal de contas, eles são essa associação nacional, né? Acaba envolvendo todos esses grupos. Então, mas eu acho muito importante também as pessoas saberem dessa ajuda aí. E no Brasil, você sabe se tem algum lugar que é referência em questão de tratamento ou não tem um ponto específico? Um lugar específico que seja referência, falou, é lá que você vai que vão cuidar bem de você. Lê, não acredito que tenha ainda no Brasil nenhum ponto específico. Acho que São Paulo é sempre São Paulo, né? Veri, voltando aqui então, que a gente teve um chamado, o que a galera do bairro quer saber? Tem uma pergunta aqui, falando um pouco a respeito dos exames e do diagnóstico, do como isso evoluiu e do como isso cresceu no passar dos anos. Você tem essa percepção e o que você pode passar disso pra gente? Teve sim. Eu acho que desde o começo vou falar no meu caso, tá? Que tudo começou, eu tinha 15 anos, né? Então, como eu falei, o primeiro médico, quando ele veio me falar, você tem doença de Crohn, eu não tinha a menor ideia do que era isso. Ele também não fez muita questão de me explicar. E, enfim, naquela época, para qualquer pessoa que você falava, eu tenho doença de Crohn, ninguém sabia o que era isso. Acho que nem os próprios médicos direito, eram poucos os que sabiam. E, consequentemente, também não tinha muito exame para diagnóstico, nem nada disso. Com o passar do tempo, a gente foi ganhando uma visibilidade maior, mais pessoas foram tendo esse diagnóstico, mais médicos foram falando mais sobre isso. E novos exames, acho que também foram aparecendo, e novos meios de diagnóstico. Então, hoje em dia, além dos tradicionais que sempre tiveram, colonoscopia, que é aquele exame que a gente faz através do reto, uma câmerazinha vai através do reto, olhando todo o seu trato gastrointestinal, endoscopia. Também existe, na época eu fazia um exame que chamava trânsito intestinal, que era um raio-x. Você tomava um contraste, parecia uma cola branca, assim, um líquido. Você tinha que tomar vários copos desse negócio, era horrível. E aí você ia tirando várias radiografias e através das imagens o líquido ia descendo em todo o seu intestino, estômago, e você ia fazendo várias tomadas radiográficas. E era bom, enfim, um exame horrível. E hoje em dia, eu acho que nunca mais me pediram, acho que ele caiu em desuso. Hoje em dia tem a enterorressonância, uma ressonância do intestino. Também você toma um contraste, mas é um contraste mais gostoso, é tipo uma água mesmo que você toma com sabor, muito mais moderno, mas também é mais ou menos do mesmo jeito, mas é um exame super importante, mais novo, desses novos.
Hoje em dia tem um exame de fezes também, chama calprotectina fecal. Através do exame de fezes, você faz uma contagem de um determinado... Não sei o que é que tem nas fezes, que é indicativo da doença inflamatória, se a doença está em atividade ou não. Então, existe esse exame. Inclusive, agora ele está sendo já coberto pelos planos de saúde também, porque antes não eram. Então, hoje em dia, as possibilidades evoluiu muito. Então, facilita mais o diagnóstico. Com o diagnóstico mais... você tem um diagnóstico mais precoce, você também começa um tratamento mais precoce. Tem menos... eu acho que eu acabei tendo que fazer muita cirurgia porque eu demorei no meu diagnóstico, né? De repente, se tivesse sido tudo muito mais rápido, eu nem teria passado tudo que eu passei. Então, hoje em dia, eu acho que quanto mais rápido você tem o diagnóstico, mais rápido você começa um tratamento e menos complicações, né, você vai tendo. Então, acho que hoje em dia a gente vê menos casos de pessoas que precisam operar, que você consegue intervir antes com medicação, não chega ao ponto da pessoa não precisar só operar. A questão de exame, mas acho que de medicação também, né? Com certeza. De evolução toda, a ciência, a tecnologia aí. Hoje ajudando... o imunobiológico, na minha época, até os imunobiológicos mesmo. O primeiro que apareceu foi o Remicade, hoje a gente já tem um monte de imunobiológico, cada um para um determinado caso em específico. Então, assim, hoje já estamos anos-luz à frente do que eu peguei aí no comecinho. Mas é isso, Veri. Queria mais uma vez agradecer sua participação aqui. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Você quer deixar um recado para alguém? Quer mandar um abraço para alguém? Fica à vontade. Não, eu quero agradecer essa oportunidade. É uma honra fazer parte desse seu projeto. Agradecer ao Dani Boy. Agradecer ao meu médico que me aguenta todos os dias. O Dr. Alcindo, que eu amo de paixão. Eu acho muito importante também isso, você ter um relacionamento muito próximo ao seu médico, escolher um médico que você tenha essa relação próxima, para te ajudar também em tudo que puder acontecer. E mandar um beijo para todo mundo, agradecer. E qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo, eu tô sempre aberta para conversar com todo mundo e botar todo mundo pra cima, pra gente viver aí. É isso aí. Então, galera, esse foi mais um Aceita Pix. Queria mais uma vez agradecer ao nosso querido Daniel Godoy e a Ecoala pela realização do nosso podcast. Valeu, um abraço.